Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, tratamento de saúde espiritual. Agradecer a Jesus imensamente pela oportunidade e rogar a Ele que continue a nos envolver em sua paz. Nessa sexta-feira de tratamento, para quem está vindo a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Então, na sexta-feira de tratamento, nós temos dois estudos. Um é feito na primeira parte, que vai das 19h30 até as 20 horas, do livro Messe de Amor, pelo Espírito Joana de Andes, através de Divaldo Pereira Franco. Os estudos são sequenciais. Hoje é o capítulo 29, que traz o título Tarefas. E na segunda parte, a partir das 20 horas, nós vamos iniciar hoje uma nova obra. Terminamos na sexta última de tratamento o livro Os Prazeres da Alma. E a partir de hoje, dessa sexta, nas reuniões de tratamento de saúde, nós vamos dar início à obra Laços de Afeto, de Hermance Dufour, do espírito Hermance Dufour, através do médium Vanderlei de Oliveira. É uma obra muito boa. Então nós vamos dar início nela hoje. Então hoje vai ser a apresentação desta obra. As nossas reuniões públicas acontecem às terças-feiras, onde nós temos também o passe, o atendimento fraterno, a orientação por psicografia e os estudos são do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, de forma sequencial. Todos os estudos públicos são gravados, os estudos de terça e os estudos de hoje, da sexta-feira pública, e são colocados depois no canal do Cantinho. Então o Cantinho tem um canal no YouTube, e quem quiser depois acessar o canal, é só digitar Palestras Espíritas, Cantinho de Jesus, e tem lá. Entrando, você pode se inscrever e todos os estudos você recebe a notificação. Para facilitar, nós temos ali no mural um QR Code. Aquele QR Code, se você apontar a câmera, já entra automaticamente no canal do Cantinho. Tá? Então nós vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início. O estudo é participativo, tá, gente? Todos possam estar bem à vontade, se quiserem fazer alguma colocação, algum apontamento, tá bom? Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade, rogamos ao Teu coração, Tua permissão, para que Seus mensageiros aqui possam estar, envolvendo-nos e direcionando-nos sempre para o bem. Que a Tua paz, Senhor, continue a nos envolver, permitindo-nos buscarmos através do entendimento do Teu Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, uma compreensão melhor de nossa realidade diante da vida. Que a vossa luz ilumine a humanidade, despertando consciências e sentimentos na busca do ideal superior, a fraternidade, a solidariedade, a caridade e o amor, onde, através da prática e do exercício desses valores, saibamos nos enriquecermos o espírito, almejando assim, Senhor, estarmos em condições melhores diante da própria existência. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Então nós vamos dar início à obra Messe de Amor,
Messe significa colheita. Então, Joana de Ângeles está nos propondo que tipo de colheita nós temos realizado ou estamos realizando diante do amor que viveu entre nós, Jesus. Jesus é o Espírito que Deus enviou à Terra para que pudesse, através do seu exemplo, mostrar-nos o caminho que cada um de nós devamos seguir. Então ele veio até nós e o nosso objetivo, a partir de agora, é irmos até ele e não esperar que ele retorne a nós, porque senão fica muito cômodo. E a doutrina espírita, ela tem justamente como objetivo facultar a cada um de nós ferramentas para que nós saibamos buscar o Mestre amado em nossa intimidade. E o capítulo de hoje da obra, que é o 29, traz o título Tarefas. É importante que nós estejamos atentos aos títulos que os benfeitores colocam, pois os títulos mostram-nos aquilo que a espiritualidade está sugestionando-nos a buscarmos. Quando Joana de Ângeles coloca tarefas, ela vai abranger vários tipos de tarefas que nós podemos e devemos realizar no mundo. Não somente as de natureza do ponto de vista da materialidade, no encaminhamento de realizações que possam suprir as nossas necessidades materiais, mas também buscarmos realizar através de tarefas o bem. O exercício da prática do bem ao próximo. Lembrar a todos que o bem que nós realizamos a quem quer que seja, nós estamos fazendo a nós mesmos. E tudo aquilo que desejamos, que é contrário ao bem, a quem quer que seja, nós estamos desejando e realizando para nós mesmos. Isso é uma lei universal. Causa e efeito, ação e reação. Então ela inicia dessa forma. Gostarias de servir? Guindado, porém, aos altos postos, e dirimirias muitas dificuldades, solvendo os aflitivos problemas que esmagam o povo. Então ela vai, primeiramente, direcionar a linha de pensamento dentro do plano físico, das atividades físicas. Preferirias atuar em relevantes compromissos, nos quais a própria atividade se convertesse em repressão ao crime de todos os matizes. Desejarias abraçar missões especiais no mundo das pesquisas científicas ou no campo das ciências sociais, abrindo horizontes claros para a coletividade. Pretenderias o trabalho nas altas esferas religiosas, comentando as necessidades das massas junto aos administradores do mundo e sugerindo roteiros iluminativos quanto libertadores. Estimarias a liderança na coletividade, favorecido pelos recursos que enxergas nos outros, e lamentas serem inúteis onde se encontram. No entanto, não sabes as lutas das posições frontais. Desconheces, talvez, que todos eles, convidados pelas leis a atenderem às dificuldades dos outros homens, são igualmente homens em dificuldade. Então é muito comum, muitos de nós, conforme ela colocou, o desejo de realizar grandes
tarefas ou estarmos em posições de destaque, seja ela qual for, na política, em uma atividade profissional que possa lançar esse destaque a nível social, mas ela chama a atenção que nós desconhecemos a intimidade dos nossos irmãos que estão à frente desses trabalhos, dessas tarefas. Pois que fácil é nós apontarmos erros, defeitos. Isso é comum e é natural de nossa parte, ainda. Nós estarmos sempre apontando situações que, na nossa visão, no nosso entendimento, observamos que possam estar equivocadas. Mas se nós estivéssemos do outro lado, exercendo o papel que esses irmãos, que esses corações exercem, será que nós realmente realizaríamos da forma como nós apontamos os erros daquilo que eles reagem e agem? Então, é um convite à nossa reflexão. Então, um exemplo muito claro. Todo mundo, ou quase todo mundo, para não generalizarmos, temos sempre apontados os equívocos e os erros a nível social no campo da administração pública. Mas será que nós, se estivéssemos administrando publicamente, dentro de um trabalho, dentro de uma tarefa, estaríamos realizando ou fazendo aquilo que realmente nós gostaríamos que os outros realizassem? Essa reflexão ela é muito importante porque basta observarmos como que nós caminhamos dia a dia, diante das tarefas que nós realizamos, e que são pequenas, que não necessitam ser tarefas grandiosas, dentro do próprio lar, por exemplo. Observa que cada um de nós busquemos em nós essa reflexão. Será que dentro do lar eu tenho conseguido realizar as tarefas que me competem? Será que eu consigo, dentro do próprio lar, saber conviver com os familiares de uma forma saudável, sem lamentações, sem discussões, sem brigas? Ah, Delano, mas dentro do lar realmente tem hora que um alfineta o outro e aí a gente tem que falar um pouco mais de forma enérgica. Não há problema nenhum em chamar a atenção, em falar de uma forma um pouco mais enérgica, objetivando com isso o bem da pessoa e do próprio lar, para a harmonia do lar. A questão é estarmos atentos a situações de natureza destrutiva, negativa. E, infelizmente, nós ainda como seres humanos, buscando o exercício do entendimento das leis divinas, agimos em muitas situações de forma equivocada nas tarefas, nos trabalhos que nós realizamos. Pois que nós sempre estamos esperando do outro algo a mais. Criamos uma perspectiva em relação a outro e muitas das vezes, se essa perspectiva que nós almejamos no outro
não vamos encontrar uma receptividade da pessoa naquilo que nós idealizamos, pode surgir uma frustração. Isso é muito comum. Então ela pede para que nós reflitamos que nós desconhecemos todas as dificuldades que cada pessoa passa. Porque cada pessoa, ela se apresenta diante das situações e ela necessita viver a sua experiência, e a experiência é dela, não é do outro. Ah, mas fulano está fazendo corpo mole. Você pode até conversar com a pessoa, auxiliando naquilo que for possível, mas jamais querer colocar a pessoa aquilo que ela deve ou não deva fazer, a não ser quando é criança, quando é filho, que compete aos pais a educação dos mesmos. A educação dos filhos é dever dos pais, não de tios, não de avós, não de outrem. A não ser que a criança não tenha ao lado os pais, mas outros educadores que possam exercer essa função. Nós temos que estar atentos a isso. E aí, o que ela diz? Atormentam-se, sofrem, choram e vivem com a máscara sobre... Aí ela vai colocar uma palavrinha aqui que significa semblante, aparência, fisionomia. A palavra chama cariz. Sofrem, choram e vivem com a máscara sobre o cariz. Cariz significa semblante, fisionomia. Conforme os figurinos da política infeliz ou os modelos da cultura em abastardamento. Então ela diz para nós que esses corações, muitos deles, vivem sob tormentos, sob sofrimentos, que eles choram. Choram diante das dificuldades que se apresentam e que muitos desejam fazer realmente o melhor, mas são impedidos devido a uma política infeliz, a um modelo, a um sistema de política infeliz, dentro de uma cultura em abastardamento. Isto é, em uma cultura que está desviando dos objetivos reais pelas quais nós deveríamos buscarmos dentro do processo cultural. Porque tudo que nós necessitamos trabalhar, não podemos desprezar de forma alguma o lado espiritual. Adriano, mas por quê? Porque o espiritual pré-existe e sobrevive à matéria. Simplesmente por causa disso. Antes de estarmos no corpo físico, estávamos em uma dimensão que ainda é invisível a nós, que nos encontramos no corpo físico. Quando saímos do corpo físico, nós retornamos a essas dimensões, ainda invisíveis aos olhos físicos. Mas essa dimensão espiritual, ela é real, ela é verdadeira. E pelo fato de muitos de nós ainda não darmos um crédito, mesmo tendo o entendimento, o conhecimento, a informação, nós ainda não tomamos uma conscientização desta realidade. Parece até um paradoxo, mas é uma realidade. Pois que a humanidade, ela vai caminhando gradativamente ao processo evolutivo. E a doutrina espírita, ela nos esclarece a respeito disso. Então hoje,
temos a inteligência, dotados de inteligência. Ah, mas não tínhamos atrás? Tínhamos. Só que, à medida que nós vamos elaborando e desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos trabalhando o nosso processo de purificação. Primeiramente, o instinto. Dentro das sensações que vigoram. E muitos corações, ainda que vivem no planeta, vivem mais de forma instintiva do que de forma inteligente. Do ponto de vista coletivo, já nos encontramos no patamar para saturar a inteligência e avançarmos ao campo da razão. Adriano, mas nós não somos seres racionais? Somos. Mas não sabemos utilizar a razão a nosso favor. Então a humanidade está caminhando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão. Quando atingirmos, do ponto de vista coletivo, a racionalidade, nós vamos dar um salto muito grande em nossa humanidade. E ao sairmos da racionalidade, chegamos, enfim, na humanidade. Pois que ainda, por incrível que pareça, não atingimos a humanidade no planeta Terra. E depois da humanidade, nós vamos avançar para a angelitude. Essa proposta da espiritualidade está classificada justamente naquilo que a doutrina espírita nos traz como entendimento. O progresso dos mundos, onde os espíritos habitam esses mundos. Aí muitos vão dizer, mundo? Sim, pois que a doutrina espírita nos esclarece e nos afirma a pluralidade dos mundos que rolam pelo espaço. Todos são habitados. Ah, mas a ciência ainda não comprovou vida inteligente fora da Terra. Vai demorar um tempo ainda para trazer essa comprovação. Pois que, por mais que nós, seres humanos, já somos dotados de tecnologia, essa tecnologia ela ainda é muito primitiva diante de outros mundos que existem no espaço. A tal ponto que a ferramenta que o espírito utiliza para se movimentar no plano físico, que é o nosso corpo, ele é limitado. E esse limite se expressa através dos nossos 5 sentidos, onde nós entramos em contato com o mundo. Então, os nossos 5 sentidos, eles continuam em processo de desenvolvimento e de elaboração, pois que eles pertencem ao espírito. O corpo apenas canaliza esses sentidos que o espírito já é dotado. Então, nós precisamos iniciar conosco uma racionalidade, buscando nos determos nas causas. Pois que até então nós nos perdemos nos efeitos. E dentro dos efeitos, nós vamos sendo envolvidos por eles. A proposta é: há um efeito? Qual é a causa? O objetivo é trabalhar a causa. Se o efeito é ruim, a causa foi ruim. Então temos que trabalhar na causa e eliminar essa causa que é ruim. Pois caso contrário, os efeitos predominarão de forma ruim. Como fazer isso? Trabalhando, exercitando ou realizando tarefas que, à primeira vista,
Eu preciso fazer algo pelo outro, para o outro? Primeiramente, devemos fazer a nós mesmos. Pois se nós não conseguimos fazer em nós, não conseguiremos realizar para quem quer que seja. É preciso que estejamos bem conosco mesmo. A ferramenta humilde que rasga o solo, onde repousará o monumento, é a irmã do buril que talhou a pedra. A enxada gentil que prepara a terra é companheira da pena que sanciona as leis agrárias de justa distribuição de terrenos. Todas as tarefas do bem são ministérios divinos em que devemos empenhar a vitalidade, sem esmorecimento nem reclamação. Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o progresso humano. Ou seja, o sábio precisa se alimentar. E muitas das vezes, ele não consegue suprir por ele mesmo a necessidade da alimentação, devido à atividade que esteja envolvido. Então necessita da colaboração de outros corações. É o que ela está chamando a atenção. Que nós aprendamos a buscar nas pequeninas tarefas algo que possa fazer com que nós sintamos bem em realizá-las, seja qual for. Mas o principal na realização das tarefas não é fazermos a tarefa, é engrandecermos diante dela na posição de estarmos sendo útil. Pois que a espiritualidade coloca a Kardec em O Livro dos Espíritos que toda ocupação, sendo útil, é um trabalho que nós estamos realizando. Toda ocupação. Um bom livro que você lê, que procura trabalhar em você reflexões, a abertura de conhecimentos novos, de conceitos para que possa aprimorar o seu desenvolvimento intelectual, se for útil, é um trabalho que está realizando. Fazer uma alimentação em casa e depois limpar toda a bagunça é uma tarefa. E muitos corações, às vezes, não se pegam nessas pequeninas coisas, dando a devida atenção. Pois que é através das pequeninas coisas que nós vamos disciplinando-nos para almejarmos aquilo que ainda não conseguimos realizar. Podemos até pretender realizar, mas ainda não conseguimos realizar. E aí o que a Joana de Ângeles nos chama a atenção? Cumpre, pois, o dever que te cabe. Então eu preciso entender quais são os meus deveres e realizar aquilo que me cabe, com a alma em prece. E embora não sejas notado na terra, demorando-te desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo a ensinar-nos que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante. Então vejam bem, ajudar e passar adiante. E não ajudar e ficar esperando uma resposta do outro. Não é criar uma perspectiva de que o outro virá nos agradecer. Não espere isso de quem quer que seja, pois poderá criar em você uma frustração. Aquele que realiza o bem deve fazer com espontaneidade. Mas, para atingir isso, se faz necessário entendermos quais são os nossos deveres diante da vida.
o privilégio de ajudar é uma honra. Melhor é você dar do que receber. Francisco de Assis ensina-nos isso em sua prece. Que nós aprendamos a refletir sobre isso, servindo sempre e sem cansaço. Jesus continua ativo, trabalhando por todos nós. Embora muitos podem dizer assim, Adelano, mas a humanidade está do jeito que está e Jesus continua. Estamos avançando. A humanidade hoje, ela está num patamar muito melhor do que atrás. É lei de progresso. Embora aos nossos olhos, de forma superficial, não pareça, nós já progredimos muito e continuamos a progredir. Então, o que nos compete? Servir com desprendimento, sem esperar nada de quem quer que seja. Pois quando se espera algo do próximo, nós fazemos ainda com um sentimento em base de troca. E esse não é o objetivo. Por isso o exemplo maior é Jesus. Faça por fazer o bem. Simplesmente dessa forma. Essa é a tarefa que compete a cada espírito realizar, diante de si mesmo e diante da vida. Que se nós, ao realizarmos isso, estaremos então adentrando o ensinamento do Mestre amado, quando ele nos propõe: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o ensinamento dele. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Jesus pela oportunidade. No próximo estudo será o capítulo 30. Então, quem quiser depois adquirir o livro, ou até mesmo baixar, né, em aplicativo, que hoje nós temos essa facilidade, é só baixar, fazer a leitura da lição antes, para facilitar também o entendimento. Então, a próxima será o capítulo 30. Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.